Olá! No último vídeo nós estivemos a falar sobre a necessidade ou não de consagração do tarô e se ele fosse consagrado, então como é que ele deveria ser consagrado. Hoje vamos falar de outra, também ainda de consagração, mas de outra coisa. Vamos agora, tenho aqui um Lenormand, portanto, baralho cigano. Estamos a falar agora de baralho cigano, de que eu tenho aqui alguns exemplares. Este, portanto, Petit Lenormand, o mais tradicional. Aqui um outro baralho cigano, também. O baralho cigano é um oráculo e é um oráculo com 36 cartas. É um oráculo que, na tradição cigana, primeiro na tradição cigana não seria estes baralhos que eles utilizavam. Eles utilizavam, de facto, baralhos normais, portanto, aqueles que se usam de jogar póquer, não é? Baralhos normais. Terá sido depois Madame Lenormand, eventualmente, a fazer a iconografia do baralho cigano, portanto, associando-lhe determinados símbolos para até ser mais apelativo, ser mais fácil numa consulta. Depois os ciganos terão gostado da linguagem, terão transmitido, terão divulgado. Atenção que na tradição cigana só as mulheres jogam baralho cigano. Os ciganos jogam moedas, jogam dados, mas não propriamente o baralho. Isso era algo reservado às mulheres. Nós jogamos, homens e mulheres, não é? Jogam o baralho cigano. Aqui tem um outro exemplo no baralho cigano. Este, inclusive, é de uma portuguesa, da Patrícia Jarimba, não é? Portanto, e é um baralho bem bonito. Este é um baralho de um português também, é uma edição de autor, é do Astrogildo Mota. Astrogildo Mota, ele tem canal no YouTube, inclusive, portanto, é um baralho que ele próprio criou, mas é um baralho cigano. Eu tenho aqui um outro baralho, The Burning Serpent Oracle. Este baralho do Robert M. Place e da Rachel Pollack. Eu sou apaixonada pelo trabalho deles em tarô e descobri que havia também, então, um oráculo, um baralho cigano, ou inspirado no baralho cigano, deles, e obviamente que rapidamente fiz por obter. É lindo, 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 e portanto é também um baralho inspirado, é um baralho cigano. Não é bem o tradicional, depois eu posso-vos explicar a diferença. Tem 4 cartas diferentes, 4 cartas a mais. E tem aqui, por exemplo, o baralho da vovó cigana. O baralho da vovó cigana. Estes são baralhos ciganos. Ora bem, a questão de que nós estivemos a tratar relativamente à consagração ou não do tarô e que ela não é necessária, ela é absolutamente desnecessária. Qualquer tarô pegam, jogam, sem necessidade de consagrar. Agora, também não existe nenhum problema se vocês quiserem consagrar um tarô. E foi isso que vos disse como fazer. É assim, cada um fará aquilo que lhe faz sentido. A mesma coisa já não se coloca quando falamos de um baralho cigano. Um baralho cigano deve ser sempre consagrado. Desde logo ao seu povo. O baralho cigano, portanto, traz em si toda a sabedoria de um povo fantástico, de um povo cigano, que terá vindo eventualmente da Índia, terá vindo, há tantas histórias sobre a sua origem, não é? Mas que de facto se foi espalhando pelo mundo e que, espalhando-se pelo mundo, nos trouxe esta tradição, nos trouxe este conhecimento, como outros, designadamente das simpatias, das magias ciganas. Portanto, nos trouxe esta tradição oracular do baralho cigano. Então, desde logo ele deve ser consagrado ao seu povo. Depois, normalmente, quem jogava baralho cigano, como vos disse, eram as mulheres ciganas, não eram os homens ciganos.
Então, desde logo, normalmente quem joga, ou não é normalmente, não é no sentido de necessariamente, mas muitas pessoas que jogam baralho cigano têm um mentor espiritual cigano, portanto, que normalmente é uma cigana. Porquê? Porque eram elas encarnadas que jogavam baralho cigano. Depois, claro, o povo cigano, os ciganos, gostam, têm gostos particulares, são desde logo um povo muito alegre. Então aquilo que devem fazer é escolher um pano, normalmente colorido, vermelho, laranja, que são cores bastante apelativas. Devem escolher um pano. Sobre esse pano vão fazer a consagração com os 4 elementos, como nós já vimos para o tarot, para quem quisesse fazer, ou seja, passar o baralho sobre o elemento ar no incenso e consagrá-lo com o elemento ar. Passar o baralho no elemento água, com um copo com água ou simplesmente com uma taça vazia, com um cálice vazio ou com um belíssimo cálice cigano, e fazer a passagem sobre ele, imantando com o elemento da água. Atenção para o elemento ar, podem utilizar o incenso ou podem utilizar um punhal, que faz todo o sentido na linguagem cigana. Portanto, um punhal simbolizando o elemento ar para cortar todo tipo de energias negativas, para transmutar essas energias. Depois vão passar sobre o elemento fogo e para o elemento fogo vão passar sobre uma vela acesa. Pode ser uma vela branca, pode ser uma vela azul, que faz todo o sentido para o povo cigano, laranja ou vermelha, e portanto vão passar, mas normalmente quando estamos a falar em questões espirituais, com os ciganos, então aí falamos mais no azul. Vão passar sobre, ou o branco, obviamente, vão passar, portanto, o oráculo sobre o fogo e pedir para ele ser imantado com o elemento fogo, e depois vamos para a terra. Portanto, e na terra também é a mesma opção. Escolhem plantas, escolhem vasos com terra, escolhem ou cristais e vão passar o baralho sobre esses cristais, sobre essa terra, ou vão até repousá-lo na terra e pedir para ele ser imantado com o elemento terra. E depois vão consagrá-lo ao povo cigano, ao vosso mentor espiritual, se tiverem, e vão consagrá-lo, e podem consagrá-lo ao Sol e à Lua. Para consagrar ao Sol e à Lua, podem utilizar ou a pedra do Sol e a pedra da Lua, ou podem cumprir o ritual de o deixar uma noite ao relento, numa noite de lua, e apanhar um dia de energização do Sol, com cuidado para que as cartas não se queimem, não é? Há também quem faça o ritual da 7ª onda, não é? Portanto, que é ir ao mar, levar o baralho. Atenção, cuidado para não o estragarem, cuidado para não o molharem. Há quem faça esse ritual. Outra coisa que podem fazer é, no tal pano colorido que escolheram, e aí já devem ter os 4 elementos, antes já devem ter lá ou um cálice com um copo com água, devem ter um cristal ou terra, devem ter um incenso, devem ter uma vela acesa. Podem dispor o vosso baralho sobre o pano que escolheram, sobre a toalha que escolheram, dispor o vosso baralho, oferecê-lo, portanto, ao vosso mentor ou à cigana, e cobri-lo de pétalas de rosa, bem bonitas, cobri-lo de pétalas de rosa, ao mesmo tempo oferecer, portanto, ter ao lado um copo com um bom vinho doce ou com um bom champanhe, um espumante doce para oferta, e deixar estar ali o baralho uma noite ou 7 noites, como preferirem, para que ele fique perfeitamente imantado e a partir desse momento ele seja um elemento mágico para as vossas consultas, um elemento mágico para a vossa ligação, um elemento mágico ao serviço do outro. E que seja também parte de vós.
sempre que vocês pegarem nesse baralho, vocês estão a pegar em todas essas energias. Vocês estão a trabalhar com todas essas energias, as vossas, a do vosso mentor, a dos mentores dos baralhos. Normalmente os oráculos têm um dono, além de nós. Os oráculos, na tradição cigana, têm um dono. Além de nós, do mentor, tem o dono do oráculo. Por exemplo, no caso da vovó cigana, o dono do oráculo pode muito bem ser a vovó cigana. Além do vosso mentor, pode muito bem ser a vovó cigana. Portanto, há um dono para o oráculo. E sempre que vão pegar neste baralho, sempre que vão pegar num baralho, então esse baralho já vai estar imentado com essas energias e vai ser um instrumento mágico utilizando essas energias. Portanto, há diferenças, como vos digo, entre o tarot e o baralho cigano. Não é só a diferença do número de cartas. O baralho cigano tem 36 cartas, o tarot tem 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Há outras diferenças e esta é uma dessas. É um baralho cigano, não é por qualquer motivo. É de facto um baralho consagrado ao povo cigano e, portanto, devemos fazer esses pequenos rituais de consagração do baralho. Claro que tudo isto pode ser precedido, tal e qual como vimos no tarot, de limpeza. A limpeza, a mesma coisa como vimos no tarot, ou seja, uma turmalina negra ou o baralho sobre um copo com água e sal, e a turmalina negra em cima, passá-lo num bom incenso, num bom defumadouro, ou colocá-lo simplesmente sobre a terra. Porquê? Porque a terra tudo purifica, tudo transmuta. É na terra que tudo se transmuta, que tudo se purifica, portanto, se o colocarem sobre a terra é o suficiente. Há muitos oraculistas de baralho cigano, inclusive, que têm, não quer dizer que sejam viciados em baralhos e que tenham a coleção que eu por aqui tenho, mas que têm pelo menos, quando estão a dar consulta, pelo menos 2. Porquê? Porque quando sai um cliente, quando sai um consulente, eles colocam esse baralho sobre a terra, um vaso com terra, um vaso com uma planta, colocam esse baralho sobre a terra, ou então podem colocá-lo com uma turmalina negra em cima, uma selenite. Tenho esta que é belíssima, não é? Que é uma pirâmide. Uma selenite em cima, ou uma turmalina negra, ou chunguite, podem colocar e o baralho fica a repousar, fica a limpar e atendem o próximo consulente com outro baralho e no fim voltam a repetir o processo. Portanto, mudam no fundo. Utilizam o baralho que já foi limpo e colocam o baralho que não foi limpo portanto, o que já foi limpo é aquilo que vão utilizar e o outro colocam a limpar enquanto estão a dar a nova consulta. Atenção, não, eu ia falar-vos dos elementos na mesa, mas não vou falar, vou deixar para outra altura. Um beijinho a todos.